Olá, professor Walter. Como projetos para esta avaliação, eu escolhi desenvolver a pirâmide e o jogo da velha. Então, vou apresentar primeiro a pirâmide, pegando a lista de exemplo que foi dada no comando da atividade e executar. Veja que o output cumpre os requisitos, ele imprime uma meia pirâmide e no final ele dá o somatório dos menores valores de cada nível da pirâmide. Como foi que eu fiz esse código? Eu peguei a lista inicial e quebrei em um array de string, utilizando como separador o espaço. Em seguida, peguei cada elemento desse array de strings e converti num array de int, para poder manipular esses números. E aqui estão as interações que eu fiz. Eu fiz um for aninhado, onde o for externo ele itera por cada número desse array de int, e o segundo for ele imprime no console o número de elementos de cada nível, tá bom? Então, para isso eu criei uma variável que armazena o nível e uma variável também que armazena o somatório, né, dos menores valores. Os menores valores, para detectar, simplesmente eu fiz o seguinte: a cada nível da pirâmide, o primeiro valor que tivesse eu já armazenei como menor. E se tivesse outros valores, eu compararia, né? eu comparo para caso tenha um valor menor que aquele, eu substituo. Caso contrário, eu pego aquele valor daquele nível e acrescento na soma total. Por fim, eu imprimo a mensagem, né, dizendo que o somatório dos menores valores é soma. Para o jogo da velha, deixa eu limpar aqui o console. Para o jogo da velha, eu tentei quebrar o máximo em métodos, o método principal. Eu vou primeiro executar, depois eu vou explicar como eu fiz. Então, ele primeiro exibe uma mensagem inicial do jogo, uma tela de boas-vindas, e informa que o jogador 1 será o X e o jogador 2 será o 0. Então, eu vou teclar Enter aqui. Eu fiz aqui essa tabelinha com L1, L2, L3 para indicar as linhas e C1, C2, C3 para indicar as colunas. Ele diz qual é o jogador da vez e diz que o jogador 1 é o X. Ele pede em seguida para inserir uma linha e uma coluna. Vou colocar aqui uma linha 1, coluna 1. Agora é a vez do jogador 2, que é o 0. Vou colocar aqui linha 2, coluna 2. Eu vou encerrar logo a partida para não tomarmos muito tempo. Vou colocar aqui o jogador 1, linha 1, coluna 2, jogador número 2. Eu vou tentar fazer uma jogada num local que já foi jogado, por exemplo, linha 1, coluna 2. Então perceba que lá aparece uma mensagem, ele exibe uma mensagem de que a jogada não é permitida, pedindo para jogar numa outra posição, e continua no jogador número 2, até que ele jogue numa posição válida. Então vou colocar aqui linha 3, coluna 3, e para finalizar, o jogador 1 joga na linha 1, coluna 3. E ele exibe, parabéns, o jogador 1x é o vencedor. Então vamos lá. Como foi que eu fiz? Aqui está o método principal, ele chama um método de abertura e entra logo em seguida no loop principal. Aqui nas declarações, eu declarei variáveis que armazenam a linha, coluna e o número de jogadas e criei uma matriz tabuleiro 3x3 para guardar os valores. Aqui no loop principal, eu utilizei o método verifica se há vencedor e se retornar 0 não há vencedor, se retornar 1 ele indica que o jogador 1 é o vencedor, ele sai do loop, ou 2 se o jogador 2 for o vencedor. E também ele vai permanecer nesse loop principal enquanto jogadas for menor do que 9. Tá bom? Então aqui ele indica qual é o jogador da vez, pede uma linha, uma coluna. E aqui, caso a jogada não é permitida, ele exibe uma mensagenzinha pedindo para o jogador jogar novamente. E por fim, ele chama o método fim de jogo.
Então aqui estão os métodos que eu criei, o método de abertura, o método jogador da vez, que ele indica se a jogada é do jogador 1 ou 2, e aqui é onde eu implemento as regras do jogo, né? Então se tiver 3 linhas ou 3 colunas ou uma das diagonais similares, ele indica qual é o jogador vencedor, 1 ou 2, ou 0 se não tiver vencedor ainda. Aqui é o método mostra tabuleiro, onde eu imprimo o tabuleiro na tela. Esse método aqui, ele testa se a jogada é permitida ou não e retorna true ou false. E aqui o métodozinho para fim de jogo. Obrigado, professor.